O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento da chapa Dilma Temer. Os ministros estão reunidos desde as 9h30 da manhã e tiveram 2 intervalos. Agora, o relator, ministro Herman Benjamin, está lendo o voto dele. Ele reafirmou que houve abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014. Segundo Benjamin, o PT e o PMDB acumularam recursos de propina, o que beneficiou os partidos na eleição daquele ano. Para o relator, não precisa ser propina para cassar um mandato. Basta ter havido Caixa 2, que são os recursos não declarados à Justiça Eleitoral. Benjamin enfatizou que o abastecimento de campanhas com propina não ocorreu exclusivamente para beneficiar o PT e o PMDB na eleição de 2014, mas se tornou uma prática comum em todos os partidos. A condenação ou absolvição da chapa, no entanto, depende dos votos dos outros 6 ministros do TSE. Napoleão Nunes, Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcísio Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e do presidente Gilmar Mendes. A sessão no Tribunal Superior Eleitoral começou com o mesmo impasse de ontem. Há dúvidas sobre a inclusão das delações da Odebrecht no processo. E a troca de farpas entre o relator e o ministro do TSE foram novamente frequentes durante o julgamento. Hoje, Rosa Weber foi a primeira a defender a validação dos depoimentos da Odebrecht, alinhando-se assim ao argumento defendido pelo relator Herman Benjamin. Além deles, Luiz Fux foi outro que se manifestou a favor das delações. Já o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga se posicionaram contra e defenderam tratar o ponto como preliminar, sem que fosse levado ao mérito do julgamento. O relator, Herman Benjamin, sustenta que não houve prova emprestada da Lava Jato, porque todos os delatores da operação também foram ouvidos na Justiça Eleitoral. Napoleão Maia Filho chegou a questionar a credibilidade dos depoimentos e criticou a ampliação dos fatos incluídos na ação. De investigar praticamente tudo, como se fosse o tribunal, ao meu ver, com todo respeito, como se fosse assim um juízo universal. Napoleão Maia e Herman Benjamin chegaram a se estranhar. O meu raciocínio é lento, emperrado, tortuoso e raso, porque eu sou retraído e sou tímido. E quando sou interrompido, eu perco o fio da meada. Eu não sei mais o que eu estava falando. Eu estava dizendo o seguinte, que essas empresas não podem, não devem ser investigadas, mas na sede própria, para impor aos responsáveis pelas falcatruas por elas praticadas as severas sanções que a lei permite, observado o devido processo legal. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acompanhou a sessão na primeira fila do plenário. Ele chegou pela manhã e ficou por cerca de 2 horas no local. A sessão foi interrompida por volta do 12h30 e retomada às 2h40 da tarde. No retorno, durante a leitura de seu voto, o relator Herman Benjamin voltou a dizer que o tribunal não poderia se limitar aos pagamentos conhecidos como Caixa 1, quando são declarados à Justiça Eleitoral, e queria trabalhar para convencer os colegas sobre a gravidade do Caixa 2 na campanha e sobre a importância de levar isso em conta na hora do voto. Para Caixa 1, nós não precisaríamos de TSE. Se funcionasse o Caixa 1. Aliás, se o Caixa 1 não é Caixa 1, é o quê? Para justificar a intervenção do TSE, seria Caixa 2. Ou a transmutação do Caixa 1 em Caixa 2. Então, uma coisa é a posição do ministro Gilmar Mendes, trazida aqui, e não há divergência, ministro Gilmar Mendes, entre nós dois. Eu vou demonstrar. O ministro Admar Gonzaga acusou Benjamin de querer constranger os demais ministros. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. Constranger seus colegas. Que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento. É constrangimento, é o que Admar. Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. Não é para constranger, nós seremos constrangidos pelos nossos atos, não é por colegas. O presidente Michel Temer acompanhou no gabinete dele e cercado de ministros o terceiro dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
O relator do processo que pode cassar a chapa Dilma Temer continua lendo o voto. Há instantes, o ministro Herman Benjamin falou que nada do pagamento dos maqueteiros João Santana e Mônica Moura foi registrado na contabilidade oficial da chapa. Benjamin citou a delação do casal e também disse que o depoimento que mais o impressionou foi do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Segundo o relator, Barusco citou fatos muito graves, com normalidade, disse inclusive que tinha tanto dinheiro de propina que às vezes ele era pago 2 vezes. No perfil oficial do TSE, no Twitter, a previsão é de que Benjamin deve concluir o seu voto hoje e os demais ministros vão votar amanhã. O relator do processo da chapa Dilma Temer no TSE, ministro Herman Benjamin, começou a falar sobre o papel da Odebrecht. Segundo ele, a empreiteira foi, citada diretamente na petição inicial e não seria possível tratar da corrupção na Petrobras sem a Odebrecht. Benjamin citou trechos do depoimento de Marcelo Odebrecht em que o executivo disse que o dinheiro para a campanha saiu de uma conta corrente com o governo federal por causa da agenda das empresas com o governo. Segundo Marcelo Odebrecht, a conta do PT era administrada pelo ex-ministro Guido Mantega e em 2014 havia 150 milhões de reais nessa conta. O ministro Gilmar Mendes voltou a mencionar a confusão entre propina e Caixa 2 pela Lava Jato.